participa aqui com a gente da igreja, já sabe que eu sou famoso porque tem uma passagem bíblica que eu já preguei dezenas de vezes, que é a minha predileta, que está em Lucas no capítulo 15, que fala do filho pródigo, ou como eu gosto de chamar, o filho perdido. Porque a passagem, você deve conhecer, pelo menos você já deve ter ouvido falar na parábola do filho pródigo, ela na verdade é a terceira de 3 histórias que Jesus conta para ilustrar um princípio do cuidado de Deus com os seus filhos. E tem a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Porque na verdade os 3 se perdem, mas são encontrados. A parábola que eu vou hoje contar para você não está em Lucas 15, mas também pode se chamar a ovelha perdida. Só que não é exatamente uma parábola, é uma história real e muito atual, porque aconteceu há 2 semanas atrás. Na verdade, uma ovelha se perdeu e foi encontrada. Uma ovelha mesmo, uma ovelha literalmente falando. E eu acho que eu coloquei aqui no PowerPoint, deixa eu ver se eu estou ligado aqui. A gente está chamando a Ovelha Perdida versão 2020. E o que você está vendo na tela é a imagem exatamente dessa ovelha, que lá na região da Austrália, numa ilha famosa chamada Tasmânia, onde tem muitos e muitos rebanhos de ovelhas. Dizem que a Austrália é responsável pela maior parte do rebanho de ovelhas, carneiros, cordeiros do mundo inteiro. E essa ovelhinha que eu botei aqui na tela, que na verdade não é uma ovelhinha, parece um monstro gigante, né? Ela se perdeu, mas essa semana foi encontrada. Você sabe quando foi que ela se perdeu? Em 2013, 7 anos atrás. Se você procurar, você vai encontrar na internet a história dela. As ovelhas, né, que faziam parte do rebanho, de repente na região da Austrália, em algumas regiões lá, de vez em quando aconteciam incêndios, acontecia um incêndio muito grande nessa fazenda, e as ovelhas e muitos outros animais que conseguiram fugir, fugiram, outros não conseguiram fugir, alguns morreram, mas a devastação era muito grande. E conta a história de que essa ovelha possivelmente foi uma dessas que fugiu e não se encontrou mais, e não encontrou mais ninguém, né? E viveu esses 7 anos, ninguém sabe como, mas reapareceu desse tamanhão aí que você está vendo, né, nessa imagem, que, segundo alguns vão dizer, o peso dela era semelhante, estou esquecendo a palavra, né? O peso parecido aí com o de 5 ovelhas tosadas, da quantidade de lã que cresceu nela, ela ficou bem pesada. A palavra que eu estava procurando é equivalente. O peso dela é equivalente, né, a de 5 das suas amiguinhas ovelhas tosadas. E para colocar no carro, eu coloquei até uma imagem aqui também, isso tudo está na internet, aí nos jornais. Ela é mais ou menos desse tamanho que você está vendo aí, tamanho quase que de um boi, né? A ovelha ficou por causa do peso todo que ela está carregando de lã. Numa pessoa, ou 2 ou 3, 5 pessoas precisaram para colocar ela aí dentro do carro. Por que eu estou contando essa história para você? Porque é muito interessante perceber que na Bíblia a ovelha é citada centenas de vezes. Você não vê muitos outros animais serem tão citados assim. Mas alguém contou e cerca de 500 vezes a ovelha é citada na Bíblia. Eu achei muito apropriado pegar essa ilustração e trazer para você. Porque a Bíblia nos compara a ovelhas, né? Jesus, ele faz essa comparação. Ele fala que nós somos como ovelhas que precisam de um pastor. Nós somos como ovelhas que estão sem direção, e ele fala de ovelhas perdidas, ele fala de ovelhas que saem do caminho, que ignoram completamente a necessidade de estarem junto do rebanho ou junto do seu pastor. E eu lembrei que essa história, né, conta dessa ovelha que se perdeu e ficou 7 anos perdida. Você consegue imaginar como é que foram esses 7 anos, né? Porque você vai procurar nas curiosidades sobre ovelha, você vai descobrir uma coisa interessante, que as ovelhas, elas precisam de alguém que dê direção a elas. Elas não enxergam muito longe. Elas enxergam como muitas vezes eu e você enxergamos quando nós temos algum problema de miopia. Você consegue enxergar até um determinado ponto, mas não consegue ver muito bem depois. Dizem que a vista da ovelha chega a no máximo 20 metros, é como daqui até lá na ponta da igreja que eu estou aqui hoje falando.
depois não consegue ver muito bem, então ela precisa de referências mais próximas. Em geral, as ovelhas seguem umas às outras. Se ela está indo por aquele caminho, eu vou junto com ela, e ela pode estar até errada, mas eu não tenho opção, porque eu não estou conseguindo me orientar propriamente. Se você for procurar, né, sobre a biologia e sobre essas curiosidades interessantes sobre esse animal, que na verdade a ovelha é o feminino, né, do carneiro, cordeiro é o filhote, mas essa turma toda desse rebanho aí, ele aparece na Bíblia várias e várias e várias vezes, cerca de 500 vezes. Na história dessa ovelhinha que eu coloquei aí para você, ela fica 7 anos, aparentemente sem ninguém, e tendo que sofrer todo tipo de mal, tendo que procurar sozinho alimentação, e quando ela volta para casa, ou aparentemente ela aparece na mesma fazenda de onde ela saiu, as pessoas ficam espantadas porque vê aquela bola gigante, né, vindo, e não conseguem entender direito o que é. Depois descobrem, ela está extremamente suja, com muitos espinhos. Eles fazem questão de dizer dos muitos espinhos que tem na ovelha, porque inclusive deram esse nome para ela em inglês, espinhos, né, que o nome seria prickles, que é justamente o apelido por causa da quantidade de espinhos, por causa da condição que ela estava. E eu fiquei tentando fazer um monte de analogias, porque o pastor gosta de fazer isso, né? Pegar uma historinha e transformar, mas não precisa ter muitas. Eu queria apontar 2 coisas que a sua ovelha estava experimentando nesses 7 anos. Uma é que cada vez o fardo dela ficava maior, cada vez o peso ficava maior, cada vez era mais difícil se locomover ou fazer qualquer coisa. E segundo, que ela estava sempre sem nenhum cuidado. Todo espinho, né, no início devia machucar mais, depois a pele foi engrossando, né, o pelo foi engrossando, foi ficando um pouco mais fácil, ela foi perdendo um pouco até a sensibilidade, mas ninguém cuidava dela. A ovelha é usada por Jesus e por muitos outros escritores e autores que você vai ver nos livros que estão na nossa Bíblia, para ilustrar que nós precisamos de cuidado, que nós precisamos de alguém que cuide de nós. Mesmo que você não acredite, mesmo que você não perceba, em algum momento você chega a essa conclusão, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de que alguém nos ajude. E tem, dentre, como eu falei, muitas passagens que tratam da ovelha, 3 que chamam mais a minha atenção. Uma é essa, a parábola que Jesus conta de uma ovelha que se perdeu num rebanho que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, e o pastor deixa bem guardadas as 99, mas não abre mão de procurar até encontrar aquela ovelha. Um exemplo que Jesus dá dele mesmo, quando ele em João no capítulo 10, essa é outra passagem que eu gosto muito, ele fala: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Jesus nos reconhece nessa posição de alguém que precisa muito de um salvador, de alguém que precisa muito de ajuda, de alguém que precisa de que o cuide, que cuidem dessa pessoa, que cuidem de mim, que cuidem de você. Mas o mais famoso de todo, com certeza, é a passagem do Salmo 23, que eu coloquei aqui também na nossa tela para você acompanhar. Eu vou ler na nova versão. São 6 versículos e talvez os 6 versículos mais famosos do mundo. Eu decorei esse salmo quando era criança, muitas pessoas que eu conheço também decoraram, e talvez você já tenha ouvido ele várias vezes. Quem escreve esse salmo é Davi, um pastor de ovelhas. Alguém que sabia o que significava essa posição de ter que cuidar daquele rebanho. E ele olha para as ovelhas, olha para a sua responsabilidade em relação às ovelhas, olha para os perigos ao redor, olha para tudo que diz respeito a essa realidade, e ele toma uma decisão, ele tem uma revelação. Da maneira como eu cuido dessas ovelhas, se eu pudesse cuidar da melhor maneira possível, talvez eu fosse comparável a como Deus é comigo. Ele fala: o Senhor é o meu pastor. Ele é quem cuida. E ele fala: de nada terei falta. Davi talvez fosse um ótimo pastor de ovelhas. E talvez ele se comparasse até com outros pastores e identificassem: esse pastor aqui é bem melhor do que eu. Olha como é que ele cuida daquela ovelha. E aqueles ali são bem piores do que eu, eles não cuidam tão bem assim. Mas quando ele fala de Deus, ele fala do melhor pastor que poderia existir. Ele fala: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E ele começa a falar: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Porque ele sabia
que a ovelha precisa muito dessas duas coisas. Verdes pastos era a melhor comida para a ovelha, e ela já tinha comido tanto que podia até descansar. Ele fala, descansa ali nos verdes pastos, que deve ser muito melhor. Se você já deitou numa grama verdinha, é bem mais agradável do que em outros terrenos, né? Do que na terra, ou na pedra, ou nos galhos lá, numa grama seca. Você prefere muito mais um ambiente assim, mais fresco. Ele fala, é isso que Deus faz, é isso que o Senhor faz na minha vida. Águas tranquilas, é a melhor água que a ovelha poderia beber. Dizem que a ovelha não gosta muito da água parada, ela gosta da água corrente para beber. Então o pastor às vezes tinha que andar um pouco mais, mas levar a ela a melhor água. Versículo 3 ele fala, restaura-me o vigor, renova-me, né? Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu amo esse versículo e ele dá toda uma outra mensagem. Guia-me nas veredas, nos caminhos da retidão, do que é certo, por amor do seu nome. O versículo 4 também é um dos mais citados aqui na igreja. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu digo que a gente cita muito esse versículo porque, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo, e diante do que eu estou dizendo para você, como nós precisamos de alguém que cuide de nós, é tão importante lembrar que nós temos esse pastor que está cuidando. Mesmo que eu ande por um vale de morte, eu não preciso ficar com medo. Se eu ficar com medo, eu não reconheço a presença dele, ele não está comigo. Claro que eu vou ficar com medo se ninguém está me guardando. Mas eu não preciso ficar com medo porque ele está comigo, porque ele está me guardando. E ele fala, a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Deixa eu ler de novo esse versículo. Eu sei que a bondade e a fidelidade de Deus, né, me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Essa semana, meditando um pouquinho sobre isso, uma frase que eu ouvi de uma pastora que me abençoa muito, marcou a minha vida, e eu escrevi da seguinte maneira: o pastor é permanentemente responsável pela ovelha. A responsabilidade que o pastor tem, ela não termina. Ele não pode eu estou falando do pastor de ovelhas, né? Ele não pode dizer, não, agora já está bom, já foi suficiente, já posso me aposentar. Não, a responsabilidade do pastor com a ovelha, ela não tem fim, ela é permanente. Quando Davi escreve isso, ele sabe que o cuidado de Deus, e se eu puder colocar dessa maneira, a responsabilidade de Deus, não tem fim. Ele não é responsável e vai cuidar das suas ovelhas por um tempo. Não, agora não quero mais cuidar dessas ovelhas. Não, ele tem um compromisso conosco. Quando nós lemos isso, nós temos que lembrar, Deus tem realmente um compromisso de relacionamento com o seu povo, com aqueles que são deles. O profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 11, diz assim, como pastor, identificando Deus como esse pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. E mais uma vez no Salmo 100, também dos mais famosos, especialmente no início do culto, a gente gosta do Salmo 100, diz, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. E olha como ele termina, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. E por toda a Bíblia você vai ver Deus nos comparando, Jesus nos comparando a ovelhas. É interessante porque muitos impérios e muitos países já usaram a simbologia dos animais para identificar a sua força, e é um simbolismo nacional para manifestar talvez o espírito daquela nação.
Então, por exemplo, você já deve ter visto, os Estados Unidos adotaram a águia, que a águia tem uma série de simbolismos, uma das mais importantes é a liberdade, né? Ela está acima das nuvens, ela voa bem alto. Então, é um bom animal para exemplificar a força de uma nação. A Rússia já adotou o urso, né, para falar de poder e de força. A Inglaterra já adotou também o leão, especialmente com o significado de independência, talvez outros significados também. Mas quando eu leio a Bíblia, você não vai ver Deus nos identificando tanto com esses animais fortes e poderosos. Frequentemente, nós somos comparados a ovelhas, e ovelhas do seu pasto. Como eu disse, ela é mencionada, essa expressão, 500 vezes aproximadamente na Bíblia, mais do que qualquer outro animal. E quando você começa a falar, peraí, se Deus me compara a uma ovelha, vamos ver como é que é uma ovelha, e você for vendo as características da ovelha, se você for orgulhoso, e se você se sentir autossuficiente, ou não preciso de ninguém, você vai ficar até ofendido de Deus te chamar de ovelha. Você vai falar, não é possível que Deus me compare a uma ovelha, será que é assim mesmo que o Senhor nos vê? Mas quando Ele vai se apresentar a nós, Ele nos coloca nessa posição de dependência. Ele se apresenta como pastor. Mais tarde, melhor do que nunca, Jesus, melhor do que ninguém, Jesus vai identificá-lo como pai, que também é uma posição, né, de alguém que está acima cuidando, do qual nós somos dependentes, que é o melhor simbolismo que a gente pode ter. Na verdade, não é só um simbolismo, é uma realidade de quem Ele é para nós. Como é bom quando você identifica finalmente Deus como seu pai. Pai mesmo, pai de verdade, pai presente, amoroso, fiel, com compromisso, com aliança com você. É mais ou menos nessa mesma ideia que a gente vai ver aqui, Deus se comparando como um pastor de ovelhas, e nós somos essas ovelhas. Eu costumo dizer aqui na igreja que o pastor, em geral, ele tem essas 3 grandes responsabilidades: de proteger, guardar, de livrar do mal, de alimentar e de dar descanso, ou seja, de sustentar aquela ovelha, e também de guiar e orientar o caminho. Todo dia a ovelha tem um caminho, seja para, né, comer, beber, descansar, seja o que for, e ela precisa de um guia. E o pastor garante isso. E quando o perigo aparece, porque a vida não é só feita de comer e beber, a vida não é só feita de descansar, mas quando os perigos aparecem, quando as ameaças aparecem, ele, o pastor, e não a ovelha, mas ele tem que se responsabilizar pela proteção e pela segurança. O pastor de ovelhas trabalha 24 horas por dia, nunca tira férias, está sempre de serviço. E eu quero dizer para você nessa manhã que o seu pastor, que não sou eu, que é o Senhor, ele não dorme. Ele está atento. Ele está à sua disposição o tempo todo. Você pode hoje, nesse instante, correr para os braços dele. Você pode a qualquer momento encontrar provisão, segurança e amor nos braços do seu pastor. O pastor, ele é responsável por cada necessidade das ovelhas, porque elas não conseguem cuidar de si mesmas. É aí que talvez alguém possa se ofender, até porque um dos maiores anseios que eu tenho, e você também, é de autonomia. Eu consigo resolver a minha vida, eu consigo... E de repente aparece aí uma pandemia e muda um pouco o nosso cenário, e você começa a pensar, bom, eu não tenho controle de tudo. Eu não consigo controlar o que vai, o que não vai acontecer, e talvez nesse momento você esteja até questionando qual grande você é. Mas deixa eu repetir para você, eu coloquei na tela, o pastor é responsável por cada necessidade das ovelhas, porque elas não conseguem cuidar de si mesmas. Eu espero que nessa manhã você e eu, a gente tenha essa revelação de que nunca nós vamos conseguir cuidar de nós mesmos. Eu não estou te dizendo que você não precisa ter responsabilidades. Claro que não. Eu não estou dizendo que você não deva ser atento, sóbrio, cuidadoso, alerta. Mas estou dizendo que no final das contas você depende de alguém muito maior do que você.
As ovelhas dependem do pastor para levar o alimento até elas, ou para levá-las até o alimento. É ele que alimenta. As ovelhas dependem do pastor para conduzirem elas até as águas tranquilas. Porque se você já ficou com sede de verdade e não consegue resolver o seu problema, Ele, o Senhor, te livra dessa sede. As ovelhas dependem do pastor para proteção e segurança. Nós não fazemos ideia, graças a Deus, né, eu espero que nós estamos aí nesse momento, né, com mais de 40 dias desse tempo de isolamento. A gente está começando a vislumbrar, alguns países estão pensando em mudar um pouco as políticas, alguns estão voltando ao normal, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas a gente já consegue ver aí uma luz ao fim do túnel. Mas já pensou no que tudo isso poderia se tornar? E a gente não sabe como é que vai ser. A nossa sensação de segurança, muitas vezes, pode nos enganar. Mas deixa eu dizer uma coisa, aquele que está em Cristo, aquele que confia verdadeiramente em Deus, como eu costumo dizer, aquele que olha para o seu barco e vê que Jesus está ali, como Davi fala, eu não preciso temer, porque tu estás comigo. O teu pastor te guarda, o teu pastor te protege. As ovelhas dependem do pastor para levá-las até a sombra, é ele que dá descanso. Você é uma ovelha do Senhor. Ele é permanentemente responsável por você. Permita que Ele cuide da sua vida, que Ele esteja provendo a permanente e abundante provisão na sua vida. O que muitas vezes escapa da gente no Salmo 23, você já deve ter falado 1000 vezes, o Senhor é o meu pastor, é justamente essa primeira palavra, o Senhor. Senhor. É quando Davi faz algo que a gente precisa lembrar de fazer. Senhor está aí em letras maiúsculas. Sempre que a expressão na nossa Bíblia aparece Senhor com letra maiúscula, se refere ao nome hebraico, Jeová, que eu falo com muita liberdade aqui, que aparece mais de 4.000 vezes na Bíblia, e não é pronunciável como a gente tenta pronunciar Jeová, ou Yahvé, ou Yahweh, é mais perto que a gente consegue falar. E na verdade essa expressão ela é uma combinação do que a gente conseguiu encontrar na nossa humanidade para exemplificar Deus, e é a combinação de 3 verbos, de 3 tempos verbais. Eu sempre fui, eu sempre sou e eu sempre serei. Que é difícil para a gente traduzir, mas tudo isso numa pessoa só, é que Ele é um Deus que é eternamente, de eternidade a eternidade, além do nosso entendimento. É um nome tão sagrado que quando os judeus leem a Bíblia, eles não pronunciam, eles não abrem a boca para falar, eles substituem esse nome por algum outro, talvez El Shaddai ou Elohim, mas nunca Yahweh. Somente o sumo sacerdote proferia esse nome em voz alta no Santo dos Santos, uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia da expiação. Só uma pessoa, o sumo sacerdote, só uma vez por ano, no dia da expiação, em só um lugar, no Santíssimo, na presença de Deus. Aí Davi vai lá, no Salmo 23, e pega esse nome e coloca lá na frente e diz, essa pessoa, o Deus que criou o universo, o Alfa e o Ômega, o meu Senhor, eterno, presente, onipotente, Ele é o meu pastor. Porque Senhor é divino, mas pastor é humano. Ele consegue juntar as duas coisas. O trabalho do pastor de cuidado com as ovelhas, Davi pega todo aquele trabalho que ele se identificava tão bem, porque ele fazia ele o tempo todo, olhando sempre para os perigos, para as ameaças, para a alimentação necessária, para a água tranquila, para os pastos verdejantes, e fala, é mais ou menos assim que Deus olha para mim. Parece que esse é o trabalho dele, Ele cuida de mim. A ovelha não consegue suprir as suas necessidades, mas o Senhor do universo está dizendo que vai suprir as minhas necessidades. Ele está dizendo, eu suprirei cada uma das tuas necessidades, porque eu tenho tudo,
e eu posso fazer tudo, e eu faço tudo. Nessa expressão conjugada, nós percebemos que Senhor fala da divindade, pastor fala da humanidade. Senhor fala que Ele é Deus, pastor fala que Ele é homem. Deus estava dando a Davi uma revelação tremenda de que Deus seria homem. Ele está falando do Senhor Jesus Cristo, Deus, homem, como Ele mesmo, Jesus, declara em João no capítulo 10, no versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Se você fosse hoje contratado para cuidar de... Para onde que olha? Para quê? Para cá? Aqui. Se você fosse contratado hoje para cuidar de um rebanho de animais, e o salário fosse muito bom, ainda assim, você seria essa qualidade de pastor? Dar a vida pelas ovelhas? É o próprio Jesus que diz, esse é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Bom pastor. Guarda essa expressão. Hebreus capítulo 13, verso 20 diz, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. O grande pastor. E mais tarde Pedro vai escrever, ou vai ditar a sua carta à igreja, e quando ele vai terminar a sua carta, ele fala, quando se manifestar o supremo pastor. Claro que ele está falando da mesma pessoa que Jesus disse que é ele, que o escritor aos Hebreus fala que é o grande pastor das ovelhas. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. É Jesus. Jesus é o bom pastor, Jesus é o grande pastor, Ele é o supremo pastor. Quando você é salvo, Deus se torna o seu pastor. Quando Ele se torna o seu pastor, Ele se torna responsável em suprir todas as suas necessidades. Nós vamos cantar uma canção antes da gente terminar esse encontro e nós vamos orar por você. Mas antes de cantar, eu vou contar uma pequena história para você, para ilustrar isso. Numa igreja, existia uma classe para crianças. Aqui, assim como na nossa igreja nós temos classes para crianças, nós somos muito apaixonados por servir as nossas crianças, servir as famílias, e nós temos um trabalho cada vez melhor voltado para crianças na igreja. E naquela igreja existia uma classe de crianças e a professora pediu aos alunos um dever de casa. Hoje, domingo, a gente vai dar um dever de casa para vocês para apresentar no domingo que vem. Vocês têm que decorar o Salmo 23. E as crianças todas começaram a decorar o Salmo 23. A professora falou, no domingo que vem nós vamos, dentro da igreja, para as pessoas todas, citar o Salmo 23 decorado. Um dos meninos, o Roberto, ou eu acho que é um americano, Robert, mas vamos deixar ele ser Roberto, ou Robertinho, melhor ainda, ele não conseguia. Ele tentava decorar, mas ele não passava da primeira frase. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e ele não conseguia. O Senhor é o meu pastor, às vezes ele esquecia qualquer outra parte, aí ele voltava, conseguia uma parte, depois voltava para o início, esquecia de novo, e não decorou. Quando chegou no domingo, a professora colocou as crianças todas lá em cima. Robertinho, você vai começar. Você decorou o Salmo 23? Conta pra gente. E essa história termina dizendo que o Robertinho falou, o Senhor é o meu pastor e é tudo que eu preciso saber. E quer saber de uma coisa? O Robertinho está certo. É tudo que você precisa saber. É tudo que precisa estar vivo dentro de você. É de que Ele é o seu pastor. Você pode ignorar isso, você pode não gostar disso, ou você pode, como eu já fiz e talvez muitos, se agarrar a isso. Eu preciso de alguém que cuide de mim, porque eu só consigo cuidar até um determinado ponto.
Eu sou muito limitado em até onde eu posso cuidar. Eu preciso de um pastor para me guiar até onde eu vou ter provisão, alimento, água, para me proteger. Porque nós não estamos imunes a tudo que está acontecendo. Mas quer saber de uma coisa? Se você está nele, ele te protege, ele te guarda. Nessa altura, se você é uma pessoa adulta, ou se você é um jovem que já viveu um pouquinho, você sabe que nós vivemos num mundo mal, com muita coisa ruim acontecendo. E você, como eu disse, pode ignorar isso a vida inteira, mas eu acho que já deve ter acontecido com você em algum momento de você chegar a essa conclusão. Se existe um Deus, se Ele é real, eu preciso dEle. Eu preciso de alguém que cuide de mim, eu preciso de alguém que me proteja. Talvez você já tenha chegado a essa conclusão na vida de outras pessoas. Senhor, se Tu és real, proteja essas pessoas, cuide delas, não permita que isso aconteça. Mas a bondade do nosso Deus e o seu amor deixa você escolher. Você sabe o que um bom pastor de ovelhas faz? Jesus diz, ele dá a vida pelas ovelhas. Mas você sabe o que ele não faz? Ele não obriga nenhuma ovelha a segui-lo. Ele fala, as minhas ovelhas, como qualquer ovelha, ouvem a minha voz e me seguem. Ele vai à frente, ele dá o exemplo, as ovelhas vêm atrás. Mas de vez em quando uma vai, olha para o lado, se distrai e sai do caminho. E ele muitas vezes vai buscá-la, vai socorrê-la, vai livrá-la, mas ele não obriga a ovelha a segui-lo. Essa manhã eu quero dar uma oportunidade a você mesmo, escolher por você mesmo, porque ninguém pode fazer isso por você. Dizer, Senhor, eu quero que Tu sejas o meu pastor. Quando a gente ouve a palavra pastor, você já ouviu, né? Tem às vezes notícias de pastores que faltaram na honestidade, na integridade, na moralidade. Talvez o nome tenha até se desgastado para você. Mas quem sabe hoje, ele se torna o pastor, o seu pastor. Aquele pastor que cuida de verdade de você. Quando nós terminarmos de cantar essa canção que fala justamente disso, Jesus, o bom pastor, cuida de mim. Eu quero orar por você que hoje quer entregar a sua vida a Jesus, que quer começar a sua vida com Ele. E orar por você que está precisando de livramento, de cura, de restauração nesse momento. Confia nele. Ele está aí com você nesse momento. Ele é o teu bom pastor. É tão bom saber que Ele cuida de mim, que Ele não vai deixar faltar, que eu vou ser tentado a desacreditar por causa do que acontece ao meu redor. Mas não se engane, Ele está aí com você. Ele te salva. Então nessa manhã, se você diz, André, eu quero Jesus na minha vida, eu quero que Ele seja o meu bom pastor, porque eu preciso. Se você acha que você não precisa, com certeza você não vai se interessar por essa oração. Mas lembra que já houveram momentos na sua vida onde você se viu completamente sem nenhum controle? Você não acha que muitos desses momentos ainda vão acontecer? Não é interessante que pessoas que dizem que nem acreditam em Deus, quando alguém muito perto está sofrendo, até fazem oração. Nós às vezes não entendemos que Deus não quer fazer parte apenas dos momentos mais complicados e difíceis. Ele quer revelar a você como Ele te ama como um pai bem presente. Muito mais do que você pode imaginar, Ele ama você. Então se você hoje diz, eu quero entregar a minha vida a Jesus, se você estivesse aqui, eu ia falar para você levantar a mão e eu ia orar por você. Você está aí na sua casa, você pode levantar a sua mão, ou você pode colocar a sua mão no teu coração. Depois você escreve aí para a gente, eu quero Jesus, eu quero receber Jesus na minha vida, e nós vamos, se você permitir, até fazer contato com você e ajudar você a dar os próximos passos. Mas faça essa simples oração comigo hoje.
Diga: Senhor Deus, hoje eu estou te entregando a minha vida, tudo que eu sou teu, eu pertenço a ti. Eu creio que Jesus morreu no meu lugar, pagou pelos meus pecados, me deu vida eterna e vem morar hoje no meu coração. Muito obrigado pela nova vida que começa hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu quero me alegrar e celebrar junto com você essa decisão tão importante. Agora você tem um pastor que está cuidando de você. Você tem um relacionamento com ele. Você lembra de alguém que precisa de oração nesse momento? Eu tenho aqui os nomes de algumas pessoas. Eu coloquei aqui também. Deixa eu ver se eu lembro de ter escrito alguns nomes eu mesmo aqui nas minhas notas, pessoas que pediram oração. Eu acho que vai aparecer aqui para mim também. Mas eu tenho aqui, eu quero orar por essas pessoas, eu quero junto com você orar por elas, convidar você a colocar esses nomes diante do Senhor e pedir que Deus opere na vida delas. Bastante gente, muitos nomes. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Coloque seu coração em Deus, coloque a sua fé em Jesus nesse momento. Pai, nós confiamos em Ti, nós cremos no Teu poder restaurador. E nesse momento nós vamos, meu Pai, declarar bênção e cura na vida dessas pessoas. Algumas hospitalizadas, outras em casa, outras preocupadas, muitas sofrendo. Nós confiamos no Teu cuidado, no Teu amor. Então, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, opera na vida da Rosiane, na vida do Celso, na vida da Nayara, do Armando, do Wagner e da Cleo, da Regina Célia, da Daniela, do Rogério, do Marcos Ribeiro e da Patrícia Ribeiro, do Marcos Ruiz, da Silvia, da Michele Alves, da Michele Botelho, do Marcos Rocha, do Belindor, da família da Sandra, do Cláudio, da Solange, do Daniel Elias, do Rafael Davi, do Everson, da Cristiane Jordão, da Serli, do Marco André, da Elaine, do Igor, do Fernando Sobral, da Solange e da Manu, da Lara, da Edivânia e do Vitor, do Israel Fraga, da Irene, do Rodrigo e Isabela, do Márcio Batista, da Guacira Monteiro, da Xênia Valente, Bete, Marcelo, Carla Ximenes, Kleber Júnior, Ricardo Galvão, Maria Tereza, Joana, Wanda e Tuninho, Lucas Oliveira, Paulo, Natália Vasconcelos, Ana Cristina, Lorena, Valmir, Marise, Márcia, Marcela, Sônia Caldas, Reginaldo, da Lívia Andrade, do Jefferson Fernandes, de tantas outras pessoas que pediram oração, que estão dizendo: eu preciso de uma intervenção de Deus nesse momento. Talvez na vida de um familiar ou da própria vida. Senhor, nós declaramos a nossa confiança em Ti. Nós não vamos confiar no poder que o vírus tem, nós vamos confiar no Teu poder curador. Nós vamos colocar a nossa fé em Ti. Tu estás conosco, Tu estás como um Pai amoroso, como médico dos médicos, como um bom pastor, cuidando dos Teus filhos. E nós cremos que enquanto nós estamos orando, algo está acontecendo sobrenaturalmente e corpos estão sendo restaurados. E algo está acontecendo no interior dessas pessoas que só o Senhor pode fazer. E nós vamos ouvir muitos testemunhos de restauração e de cura. Nós, meu Pai, somos Teus, propriedade exclusiva de Deus. Nós não podemos aceitar qualquer outra coisa dominando a nossa vida. Toda enfermidade, todo sintoma, toda tentativa do inimigo contra a nossa vida, nosso corpo, a nossa saúde, cai por terra agora em nome de Jesus Cristo. Jesus, o bom pastor, aquele que nos sara, está conosco. Pai, muito obrigado. Antes de ver, nós pela fé já te agradecemos.
pelo teu cuidado conosco, com o teu povo. Nós te louvamos, profetizando cura nesse momento na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Diga na sua casa, em nome de Jesus, amém e amém.